Olá, eu sou a doutora Cândida Barcelos, médica ginecologista, ultrassonografista. Sou responsável pela Clínica Gerar Saúde Feminina e Campos dos Goytacazes. E hoje estamos aqui para bater um papo sobre um método contraceptivo conhecido como DIU. O que é o DIU? O DIU é um objeto plástico em forma de T ou em forma de Y, a qual é colocado no interior do útero com a intenção de levar a uma contracepção, isto é, evitar a gravidez. E você pode me perguntar, o que é necessário antes de se colocar o DIU? É necessário que você vá a uma consulta ginecológica para se fazer uma análise prévia, para se avaliar se existe alguma contraindicação na colocação do método. Como exemplo, mulheres que têm infecções uterinas, câncer de colo do útero, distúrbio de coagulação, né? E malformações do útero não estariam aptas de colocar o DIU. Então, todas essas situações devem ser previamente avaliadas antes da sua introdução. Normalmente, a colocação do DIU é realizada no próprio consultório ginecológico, sob uma anestesia local. A maior parte das pacientes tem uma boa aceitabilidade do processo doloroso, né? Existe um certo desconforto que pode avaliar ser de leve a moderado, porém, algumas pacientes que apresentam um limiar à dor um pouquinho mais baixo e que têm uma sensibilidade dolorosa maior, ou que apresentam alguma situação que leva a uma dificuldade na introdução do DIU, como um colinho mais fechado, mais estenosado. Nesses casos, pode ser realizado a colocação do DIU no centro cirúrgico sobre analgesia, isto é, sob sedação, sempre acompanhado pelo médico anestesista. E quais são os tipos de DIU conhecidos? São praticamente dois grupos. O grupo chamado não hormonal, que nós teríamos uma ação mecânica, que seria o DIU de cobre e o DIU de prata, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Tanto o DIU de cobre como o DIU de prata, eles liberam pequenas quantidades de cobre no interior do útero, fazendo assim um impedimento à ascensão do espermatozoide dentro do útero, por gerar um processo inflamatório, né, dessa cavidade interna do útero. E com isso leva à morte do espermatozoide, à ascensão do espermatozoide e também ao processo de implantação da gestação. O segundo grupo seria o grupo do DIU hormonal, conhecido como DIU hormonal. Na verdade, o DIU hormonal, ele tem um hormônio feminino chamado progesterona, que se concentra dentro da cavidade uterina, vai sendo liberado pequenas quantidades diárias de progesterona no interior do útero e faz com que haja um mecanismo de fechamento do colo do útero, porque há um espessamento do muco cervical e isso leva à morte do espermatozoide, à ascensão do espermatozoide e também ao processo de implantação da gestação. O segundo grupo seria o grupo do DIU hormonal, conhecido como DIU hormonal. Na verdade, o DIU hormonal, ele tem um hormônio feminino chamado progesterona, que se concentra dentro da cavidade uterina, vai sendo liberado pequenas quantidades diárias de progesterona no interior do útero e faz com que haja um mecanismo de fechamento do colo do útero,
porque há um espessamento do muco cervical, do muco que está contido no colo, fazendo quase que um efeito portão, né? É como se fechasse a porta de entrada no útero. E com isso, os espermatozoides eles não podem entrar dentro da cavidade uterina. Também tem um efeito sobre a permeabilidade da trompa e também leva a uma atrofia, isto é, um afinamento dessa cavidade que reveste o útero por dentro. Então, nós temos 2 tipos de DIU hormonal atualmente no Brasil, que são conhecidos como Mirena e como o Kalina. E você me perguntaria, quem que está apta a usar o DIU como método contraceptivo? Na verdade, todas as mulheres que já iniciaram sua vida sexual, durante qualquer fase da sua vida reprodutiva. Então, o DIU, ele tem uma utilização, ele tem um tempo médio de ação, ele é um contraceptivo de uso prolongado, né? Podendo ser usado em períodos de 5 a 10 anos, no caso do DIU de cobre ou prata, e num período de 5 anos, no caso do DIU hormonal. Você pode me perguntar, no período da amamentação, é possível usar o DIU? Sim, é possível usar o DIU. Você pode introduzir, né, o DIU amamentando sem nenhum problema, só utilizando aquele período médio de puerpério, que é o período em que o útero retorna à sua posição normal, que são os 42 dias após o parto, tá? Em que você já tem um útero no tamanho normal, ele retorna à sua posição normal, ao seu volume normal. Se você foi submetida a uma cesariana, a cicatrização também já aconteceu. Então, isso faz com que haja maior segurança. Quais são os principais efeitos colaterais do DIU? O que nós mais observamos, o mais comum de se observar, é a irregularidade de sangramento, que vão acontecer tanto no DIU de cobre e prata, como no DIU hormonal, claro, com características diferentes. Então, em relação ao DIU de cobre, o que nós observamos? É muito comum haver um aumento do sangramento menstrual, que pode acontecer em torno de 2 até 4 vezes maior esse volume na quantidade do ciclo da menstruação. E essa irregularidade tende, com o decorrer do tempo, voltar ao normal. Algumas pacientes podem persistir com o fluxo aumentado, mas na maior parte das mulheres, esse fluxo é aumentado nos primeiros meses após a introdução. Em relação ao DIU hormonal, nós observamos uma alteração do sangramento em forma de escape, né? É muito comum nos primeiros meses, 3 a 6 meses, você ter um sangramento irregular do tipo escape. Sangra, para, que é um período da adaptação dessa cavidade uterina. E o DIU, ele aumentaria o risco de infecção? Sim, o DIU pode levar a um aumento do risco de infecção, mas é importante estabelecer um conhecimento que não é o DIU que causa a infecção, mas se você tem uma infecção do trato genital e o DIU, por ser um corpo estranho ao organismo que está lá dentro do útero, ele pode perpetuar essa infecção e fazer com que essa infecção seja ascendente, levando a um quadro de infecção pélvica. A incidência disso é pequena, porém existe. Existe e isso requer que toda paciente que utilize o DIU como método contraceptivo tenha um controle ginecológico mediante a presença de infecções vaginais, de dor pélvica. Ela deve logo procurar o seu ginecologista para ser avaliada. Isso é importante salientar no sentido de que toda mulher, mesmo utilizando o DIU como método contraceptivo,
ela não pode deixar de tomar os cuidados necessários em relação à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então, agradeço a doutora Cláudia Jacinto, ao canal GinecoPoint, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, ok? Um abraço a todos e muito obrigada.